Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar das novas mudanças nas regras de aposentadoria para agora 2021, a contribuição mínima e idade progressiva e também a regra de transição para os servidores federais e segurados do INSS e servidores públicos federais que estão às portas de sua aposentadoria. Então já precisarão ficar atento às novas regras que entram em vigor agora, já entrou em vigor no dia 1º de janeiro. E em 13 de novembro do ano passado, entrou em vigor a reforma da Previdência e a partir de então, quem não havia atingido os requisitos para se aposentar com as regras até aquela data e precisou continuar contribuindo para poder se utilizar de uma das regras de transição e se aposentar. Então, é possível afirmar que as regras de transição, elas são regras aplicáveis a quem, embora já tivesse contribuindo com o INSS ou com o regime próprio. Então não tenham aí de repente conseguido se aposentar até o dia 13 de novembro de 2019 e tampouco tenha atingido os requisitos necessários para se aposentar quando as novas regras entraram em vigor. E isso porque, meus amigos, quem conseguiu cumprir os requisitos para se aposentar com as regras anteriores, mesmo não tendo solicitado a sua aposentadoria, possui o direito adquirido e pode exercê-lo mesmo após a entrada em vigor da emenda constitucional de número 103 de 2019. Então acontece que algumas regras de transição trazidas pela PEC são alteradas todos os anos. E no dia 1º de janeiro aconteceu isso, que é preciso conhecer as mudanças para avaliar se você já conseguirá se aposentar este ano. Então, nós vamos aqui às regras de transição que foram alteradas no início do ano. No caso, para os segurados do INSS, são essas mudanças: a pontuação, o tempo de contribuição e idade mínima, aposentadoria por idade progressiva para as mulheres. Já para os servidores públicos, a mudança somente na regra de pontos. Então, essa regra de transição por pontos no INSS. E essa regra de transição exigirá que a segurada ela some 88 pontos e os homens 98 pontos na soma da idade e o tempo de contribuição até o fim do ano, passado aí a pontuação que era de 87 e 97. Mas não é só. Além de completar os pontos 88 e 98, é preciso ter no mínimo de tempo de contribuição, que é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Cumpridos esses requisitos, pontuações e tempo mínimo de contribuição, o segurado ou a segurada do INSS poderão se aposentar por esta regra. E essa regra de pontos, ela podem ser utilizadas também pelos professores da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, que atingirem 83 pontos se mulheres e 93 pontos se homens, e comprovarem no mínimo 25 anos de contribuição se mulheres e 30 anos de contribuição se homem. Então, essa regra de transição de tempo de contribuição e idade progressiva, no caso, essa regra de transição, ela exige que o segurado ele possua um tempo de contribuição mínimo e de idade mínima. No caso, esse ano agora, de 2021, houve mudança na idade. Agora, a mínima desta regra tendo passado de 57 anos para as mulheres e 62 anos para os homens. E esse aumento na idade é de 6 meses por ano e acontece todo 1º de janeiro até chegar a 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E esse tempo de contribuição mínima não sofre mudança, é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Quando os professores da educação infantil, ensino fundamental e médio precisarão possuir 52 anos de idade e 25 anos de contribuição, e se mulher, 57 anos de idade e 30 anos de contribuição os homens, ok? Já a regra do pedágio é de 50%, é a regra aplicável a quem está mais próximo da aposentadoria, quando essa reforma da Previdência entrou em vigor.
Isso porque, meus amigos, ela exige que o segurado aí, se ele estivesse há no máximo 2 anos de se aposentar por tempo de contribuição, ele poderia. Então foi feito no dia 13 de novembro de 2019 essa mudança. E, portanto, o primeiro requisito desta regra de transição é justamente ter em 13 de novembro de 2019 o mínimo de 28 anos de contribuição para as mulheres e 33 anos de contribuições para os homens. Então, o segundo requisito é cumprir o tempo de contribuição que faltava, acrescido de 50% desse tempo. E não há idade mínima para essa regra de transição. Portanto, mesmo sendo mais jovem, é possível se aposentar por esta regra. Mas é justamente na idade é que está o perigo. No momento do cálculo, né, dessa aposentadoria, a incidência do fator previdenciário, que ele é modificado anualmente, já que nele são considerados idade expectativa de vida e tempo de contribuição. Então, portanto, meus amigos, cuidado ao se aposentar por esta regra, já que o cálculo dela tem a incidência do fator previdenciário que irá diminuir a sua aposentadoria consideravelmente caso você seja jovem. Então, a regra de idade progressiva e mais tempo de contribuição, essa regra de transição também ela é modificada anualmente somente para as mulheres. Então, as mulheres poderão se aposentar por esta regra caso tenham 15 anos de contribuição ou mais e possuam aí no mínimo 61 anos de idade a partir agora do dia 1º de janeiro desse ano. E para os homens não houve mudança alguma, já que a idade mínima do homem para esta regra é de 65 anos e o tempo de contribuição é de 15 anos. E a regra de transição para os servidores federais com relação aos servidores públicos federais, a única regra de transição que foi modificada agora neste ano foi a regra de aposentadoria por pontos. Então, meus amigos, nessa regra, o servidor público ele deverá cumprir 98 pontos se homem e 88 pontos se mulher. E essa pontuação ela corresponde à soma da idade e o tempo de contribuição. Outro requisito desta regra de transição é a idade mínima exigida, que é de 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens. Então, além dos requisitos de pontuação e idade mínima, o servidor deverá comprovar que possui 20 anos de serviço público em que está se aposentando. E para os professores, né, que são servidores públicos federais, a regra de pontos ela exige a soma de 93 pontos para os professores e 83 pontos para as professoras. Então, a idade mínima é de 51 anos para as professoras e 56 anos para os professores. E exige-se ainda o tempo mínimo do serviço público e no cargo. Então, como saber e qual é a melhor regra para você? Bem, nem todas as regras de transição foram modificadas agora esse ano. Então, ainda assim, o cenário aí dos brasileiros que estão pensando em sua aposentadoria não é tranquilo e nem fácil. Então, além das mudanças constantes nas regras de aposentadoria, os trabalhadores e servidores públicos precisam avaliar as suas expectativas, as suas trajetórias de vida profissional e as suas possibilidades de aposentadoria para só então escolher a melhor regra. E eu recomendo aqui para vocês que vocês procurem sempre um advogado especializado em direito previdenciário antes de se aposentar, tá? Só um profissional especialista, ele vai fazer para você um estudo detalhado da sua vida contributiva e de suas necessidades, expectativa para apontar a você a melhor escolha para a sua aposentadoria. Ok, meus amigos? Essas foram as informações de hoje. Espero ter contribuído. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e se inscreva no canal para mantermos esse canal ativo e operante. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês receberem novos conteúdos. Qualquer dúvida, deixe aqui nos nossos comentários, ok? E nunca se esqueçam. Força, fé e coragem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.